advogado associado é uma forma muito interessante de exercer a advocacia, especialmente no começo, porque te dá a possibilidade de adquirir experiência. É normal no começo da profissão a gente ter aquele receio, a gente sentir um pouco de medo, de ansiedade, ter dúvidas com relação a como atuar numa determinada demanda. E não necessariamente, quando nós somos recém-formados, nem sempre os clientes já confiam a nós causas muito complexas. E então, quando nós entramos como associados em um escritório, a gente tem ali uma pessoa mais experiente, aquele advogado ou aqueles advogados mais experientes que podem nos ajudar, que vão dar as orientações sobre como atuar em determinado caso, sobre como exercer a profissão. Então, é realmente uma experiência que vale muito a pena. Eu fui advogada associada por 4 anos em um escritório maravilhoso. E foi uma experiência incrível, para mim valeu muito a pena. Isso transformou a minha advocacia, mudou até mesmo as minhas áreas de atuação. Então foi uma experiência maravilhosa. Mas é claro que existem algumas coisas que você precisa considerar. Nós sabemos que existem vários escritórios de advocacia e que cada escritório de advocacia ele tem um perfil diferente. Não necessariamente um perfil exatamente equivocado, não isso, mas que talvez não seja interessante para você, para aquilo que você espera. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que o advogado associado, em tese, ele não tem, ele fica ali no meio termo, né, entre o advogado autônomo, que tem total autonomia, mas assume todos os riscos, e o advogado empregado, que é aquele que tem menos riscos no âmbito da profissão e tem um salário fixo, enfim. O associado, em regra, ele não tem, não deve ter, tá? Um controle de jornada, um controle de horário pelos sócios do escritório, pelo escritório de advocacia como um todo, porque ele está ali justamente nessa parte intermediária, né? Está ali atuando como profissional autônomo embora associado. Só que é claro que nós precisamos considerar que a partir do momento que você, enquanto advogado, você está inserido num contexto de um escritório de advocacia, você precisa abraçar e precisa estar envolvido com a cultura e com as práticas daquele escritório, inclusive os horários. Então, de fato, não vou ter um controle de jornada, né? Não, os sócios não vão ficar aqui falando, olha, já é 8h35, você está 5 minutos atrasado, que história é essa? Né? Não, mas você precisa entender que você faz parte de um conjunto de pessoas. Então, se o escritório ele trabalha das 8 às 18, os clientes vão te procurar nesse horário, é importante que você esteja lá, né? Que haja, assim, dias em que você possa se ausentar com mais tranquilidade, se afastar, mas não virar oba-oba, né? Afinal de contas, imagina só se você fala, não, eu sou advogado associado, eu não tenho controle de jornada. E aí você fala, bom, eu gosto de trabalhar das 2 à meia-noite e de manhã eu durmo. E aí um cliente precisa falar com você, um dos sócios precisa falar com você, está dormindo. Então é claro que isso não funcionaria, né? A gente também precisa ter bom senso e entender que nós estamos inseridos na cultura de um escritório que já existe, que é uma cultura empresarial, né? A gente não pode perder de vista que os escritórios de advocacia, eles são empresas, eles são negócios também, tá? E que tem uma cultura própria. Então daí vem uma primeira dica também para você, que é entender, conhecer essa cultura. Saber qual que é o escritório. Poxa, que escritório que, pelo que você vê, pelo que ele divulga, ou pelo que você sabe das pessoas que já trabalharam lá, que já fizeram um estágio lá, qual que é a cultura dele? Qual que é o posicionamento dele? Existem escritórios que são escritórios mais massificados, né? Que eles têm ali demandas muito parecidas e um volume muito grande. Tem outros escritórios que são chamados escritórios boutiques, que têm menos demandas, só que demandas mais complexas. Qual que é o seu perfil? Né? O que te atrai mais? Não só com relação ao tipo de atuação, as áreas de atuação também. Então, por exemplo, se você odeia direito criminal, você não vai entrar como associado no escritório de direito penal. Né? Agora, se são áreas ali afins, tudo bem, né? Mas você precisa, então, entender um pouco como que funciona esse escritório. Quem são os sócios? Qual é o perfil desses sócios? Como que isso se organiza? Como que funciona? E hoje não é difícil você descobrir isso. Se você começar a dar uma fuçada nas redes sociais, olhar o site institucional do escritório, ver um pouco ali as redes sociais, olhar um pouco como que aqueles sócios atuam no dia a dia, como que eles trabalham no dia a dia. Se você conhece alguém que já trabalhou nesse escritório, perguntar para essa pessoa como é, isso é algo importante porque vai te ajudar a entender um pouco mais como funciona. Tem escritórios que às vezes são menores e talvez até remunerem menos, mas tem uma rotina um pouco mais tranquila, né? Não tem tanto aquela correria, aquele batidão, aquela necessidade de ficar sempre até tarde, porque
Vamos lembrar, quando você é associado, você não tem controle de jornada para o bem ou para o mal, né? Você pode, tanto em alguns dias, fazer uma jornada menor, quanto quando o trabalho exigir fazer uma jornada maior sem receber hora extra. Né? Então, tem esses dois lados da moeda. Então, é importante você saber, né? Se é um escritório menor, que às vezes é mais tranquilo com relação ao horário, você consegue levar as suas atividades de modo mais tranquilo, ou se é um escritório às vezes um pouco maior, que tem um fluxo muito grande e você precisa conseguir resolver as coisas, solucionar as coisas sempre muito rápido. Se você vai precisar viajar bastante ou não, enfim. São essas coisas que você precisa ir descobrindo e questionando para ver se isso se encaixa com aquilo que você precisa, com aquilo que você espera ou não, tá? Além disso, é importante entender como que o escritório ele vai remunerar e como que ele vai contratar. Com relação à contratação, o correto, né, o mais adequado é que seja feito por meio de um contrato de associado, né, de advogado associado. Em várias OABs seccionais, né, como o da OAB aqui do Paraná, você tem esse contrato mesmo no site disponível um modelo, você registra esse contrato de associado perante a OAB, saindo de lá você faz essa rescisão e aí você está ali com o contrato de associado. Mas hoje é comum que alguns escritórios eles acabem contratando uma figura semelhante à do associado, mas de modo um pouco mais autônomo, que são os advogados que já são sociedade individual de advocacia. Então, se por um acaso você for entrar em um escritório, você já tem a sua sociedade individual de advocacia, mas você acabou optando por se associar e você vai ser contratado desse modo como um prestador de serviços para aquele escritório e não como um advogado associado, efetivamente, você também precisa alinhar como tudo isso vai funcionar e também alinhar com o escritório a remuneração. Por quê? Não podemos nos esquecer que quando você tem uma sociedade individual de advocacia, você tem outros custos por ser uma PJ, como por exemplo o INSS ali sobre o valor o valor do seu prolabore, o contador que você precisa ter, né, pagar ali a mensalidade do contador, os tributos. Então, são alguns elementos que você precisa considerar aí na hora de apurar o valor. Inclusive, teve uma advogada que me procurou esses tempos nesse sentido. Ela falou, Patrícia, eu estou entrando no escritório e eles perguntaram, né, o que eu prefiro, se eu prefiro entrar como associado ou como prestadora de serviço, tal, CPJ, o valor é tanto. O que você acha? Eu falei, olha, você precisa considerar que se você for associado, vai ter isso, isso, isso. Se você for entrar como PJ, né, prestador de serviço, fica um pouco mais barato para o escritório te contratar, mas você tem esse custo. E ela falou, poxa, legal, bom saber disso. Aí ela negociou com o escritório, ela optou por entrar como autônoma, porque ela queria já ter uma sociedade individual, até para uma possível atuação futura, enfim. E não era um escritório que exigia exclusividade, então ela negociou o valor que eles pagariam fixo para ela por mês. Então, são coisas que você precisa considerar. Qual que é a forma de contratação? Você vai ser efetivamente um advogado associado ou você vai ser um prestador de serviço, sociedade individual de advocacia, tá? E aqui, gente, eu não tô fazendo nenhum julgamento sobre o que é certo e o que é errado. Eu tô falando para você como as coisas são, como as coisas acontecem, né? Como a gente tem aí no universo jurídico para você estar preparado, para você se organizar também em como as coisas têm funcionado, quais são as possibilidades que têm surgido, tá bom? Além disso, você tem que considerar também, então, a forma de remuneração. Tem escritórios de advocacia que oferecem um fixo, um valor mensal muito alto, mas que você pode não ter participação nenhuma em nenhum processo. Tem outros que oferecem um valor fixo muito baixo, mas você tem percentual em todos os processos que você atua. Tem outros que você tem um valor intermediário, mas que você vai ter participação somente naqueles processos, naqueles casos que você leva para o escritório. E aí é importante entender isso, porque pode ser que o valor inicial que te proponham pareça muito interessante, mas você vai ficar sempre ali estagnado naquilo se for um valor fixo e você não tiver participação. O inverso também é verdadeiro. Pode ser que você fale, nossa, mas vai ser só isso de fixo, né, mensal, mas você tem participação, uma participação relevante em tudo, né? Eu tenho amigas advogadas que o fixo é baixíssimo, só que é um escritório que gira bastante dinheiro, que distribui bastante os rendimentos. Então, ela ganhava muito mais do que eu, que tinha um fixo bem alto no escritório, que eu trabalhava bem acima da média. Então, são coisas que você precisa levar em consideração. E se houver a possibilidade de você ter participação nos clientes, nos casos que você leva para o escritório, você tem que alinhar com eles como que vai ser definido o valor dos honorários e a porcentagem.
né? Se vai ser definido caso a caso, se você vai participar da fixação dos honorários ou não, em todos esses elementos para que você esteja preparado. De novo, não tem certo nem errado. É ser transparente, é conversar, é alinhar e você está ciente do que pode acontecer. Por fim, um último ponto que também é muito importante é o seguinte: é você alinhar, você perguntar, questionar com o escritório de advocacia que você pretende se associar, se você vai ter exclusividade e se vai ser firmado algum termo, algum contrato de não concorrência. Isso é muito relevante. Por quê? Porque existem escritórios de advocacia que exigem exclusividade, ou seja, você vai advogar aqui e só aqui. Isso significa que você não vai poder assumir demandas por você mesmo, demandas sozinhas. Tudo que você tiver, tudo que vier para você, você estará obrigado a levar isso para dentro do escritório. Você não vai poder atuar por conta em causa nenhuma. Isso é bom ou ruim? Depende, né? Em geral, os advogados eles querem também poder ter as suas próprias causas, desde que, claro, isso não atrapalhe no trabalho que você precisa entregar e o compromisso que você já assumiu com o escritório em que você é associado. Mas é natural, às vezes aparece uma demanda da família, uma demanda própria, ou mesmo quando você está chegando naquele momento de transição de carreira em que você vai querer abrir o seu próprio escritório, você já quer começar a construir a sua carteira de clientes também fora dali, né? Isso também é importante alinhar. E junto com a questão da exclusividade, da não concorrência. Existem escritórios que colocam cláusulas nos contratos de que se você sair do escritório, você não vai poder atuar com demandas semelhantes, com demandas parecidas por tanto tempo. Vamos pensar no caso do meu escritório, que é um escritório que atua com lei geral de proteção de dados. Muitos advogados não têm a expertise, não têm o conhecimento sobre isso. Então, digamos que alguém entre, eu ensino tudo, tá? Eu não tenho essa cláusula de não concorrência aqui no meu escritório, tá? Mas digamos que alguém entre, eu ensine tudo que eu sei, ensino tudo que eu demorei um tempão para aprender, né? Para realmente construir, ensino tudo. O que eu, enquanto advogado sócio, posso pensar? Poxa, eu não quero que essa pessoa entre aqui, aprenda tudo, saia e vá concorrer comigo usando justamente o meu método e a minha estrutura, né? O que ela aprendeu aqui. Alguns escritórios, eles adotam essa postura e por conta disso colocam cláusulas de não concorrência, especialmente nos casos em que as matérias que são tratadas no escritório são muito específicas e envolvem um know-how que aquele advogado associado dificilmente teria em outro lugar, tá? Então pode acontecer, como eu falei aqui no meu escritório, eu não tenho essa cláusula no momento, mas pode acontecer de um escritório ter. Novamente, é certo ou errado? Depende, né? Você tem que avaliar o que é conveniente para você. Os dois lados têm a sua perspectiva, a sua compreensão, né? Porque por um lado, o escritório ele pode pensar, poxa, mas eu vou passar todo o meu know-how e a pessoa vai concorrer comigo depois, né? Vai entrar, aprender tudo, sair e concorrer. Por outro lado, o associado pode pensar, poxa, mas então tudo que eu aprendi aqui eu não vou poder usar, né? Então, tem os dois lados, tudo vai de alinhar. Então, gente, o mais importante quando você vai se tornar associado de um escritório de advocacia é conhecer esse escritório e ter uma conversa sincera na hora da contratação. Eu sei que às vezes é difícil, porque quando a gente vai passar por uma entrevista, a gente quer passar uma boa impressão. Né? Eu me recordo, eu fiz por volta de 3 entrevistas, né? Uma delas, a desse escritório, que eu acabei me tornando associada por 4 anos, e eu me lembro do meu nervosismo. A gente quer ali na hora da entrevista transparecer o máximo de profissionalismo, nossa, que eu tô aberta, a gente quer que eles escolham a gente, porque a gente quer aquela vaga. E aí muitas vezes a gente fica com receio de fazer algumas perguntas mais específicas, de entender como que as coisas são. Mas isso é importante, a gente não precisa ter receio disso, a gente precisa ser transparente. E para os próprios sócios é mais interessante que o candidato ele seja transparente naquele momento do que ele entrar no escritório e daqui a pouco eles verem que não vai dar certo, porque faltou esse alinhamento. Então não tenha medo de fazer as perguntas, né, de descobrir qual que é a perspectiva deles, de expor as suas perspectivas. Claro, gente, sempre com muita educação, sempre com uma linguagem muito pacífica, né? Sempre com muita humildade, tá? Vamos lembrar que nós estamos ali para entrar num escritório que sim, ele vai remunerar, nós temos o nosso valor, nós temos o valor do nosso trabalho, do nosso conhecimento, mas é uma oportunidade que está sendo aberta para nós. E uma oportunidade que muitas outras pessoas poderiam querer também. Então a gente precisa lidar com isso com humildade, entender que existe aquilo que é bom para nós, aquilo que são os nossos limites, aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente quer, nós precisamos ter isso em mente, mas você também precisa ter ali, né, também é necessário que a gente tenha
uma humildade na hora de conversar e de expor os nossos pontos de vista e as nossas perspectivas para alguém que está ali se abrindo para dar uma oportunidade para nós. E aí, o que você achou? Você já tinha considerado todas essas perspectivas? Você sabia desses elementos para sua atuação enquanto advogado associado? Sim, se não, coloca aqui nos comentários. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, especialmente se você está nesse momento de passar a ser associado de um escritório, buscando um escritório para se associar. Então compartilha também esse vídeo com outras pessoas que possam estar na mesma situação. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Insights de Direito e muito obrigada e até o próximo vídeo.